Fala aí, meus amigos, vamos que vamos para mais um vídeo. Teclas Daniel na área. Sabadão de feriado também tem vídeo. Estamos aqui atualizando as principais notícias e informações do São Paulo. Júlio Casares apareceu, concedeu entrevista. Muricy Ramalho também concedeu entrevista e desmentiu aí algumas informações que surgiram no mercado da bola envolvendo o Paul Fernandes e outros jogadores aí que o São Paulo estava tentando contratar. Vou trazer para vocês essa repercussão do Muricy Ramalho e tem mais uma saída do São Paulo e um aporte financeiro muito importante pintando no São Paulo que pode sanar as dívidas. Segundo o Júlio Casares, é possível e eu vou trazer detalhes para vocês do que ele disse nessa entrevista. Sendo assim, sobe o likezão, se inscreva no canal que é muito importante para o nosso crescimento. E assim que o canal atingir 210 mil inscritos, eu vou escolher uma pessoa que participa aqui, está sempre ativo, para levar um presente, uma camisa do tricolor mais querido, e você aí pode ser o grande escolhido. Pessoal, vamos lá então, ó, novidade da arbitragem contra o Atlético Mineiro, jogo da volta da Copa do Brasil, e quem vai apitar essa partida será o Ramon Abate Abel. Esse será o árbitro da partida contra o Atlético Mineiro. Pelo que eu puxei aqui, pessoal, de confrontos com o São Paulo, ele apitando, não teve até então nenhuma polêmica, tá? Pelo que eu puxei. Então, tomara que continue assim e faça uma excelente arbitragem nessa partida, porque precisamos vencer e será um duelo bem difícil. E falando também dos jogadores do São Paulo que atuaram por suas respectivas seleções nessa data FIFA, rapidinho uma pincelada aí no Bobadilla, que atuou como meio, um pouquinho mais avançado, ficou 82 minutos em campo no empate do Paraguai contra o Uruguai e teve uma nota no SofaScore de 6.4. Já o Jackson Mendes não acabou comprometendo assim na partida contra a seleção brasileira, ele acabou tomando ali o drible que saiu depois do gol da seleção ali, o gol do Rodrigo, tá? Acabou que não foi assim tão participativo no jogo, foi um mediano e também ele tá sem ritmo, né, pessoal? Ele tá um bom tempo sem atuar, só treinando, né? E por incrível que pareça, na seleção do seu país ele acabou sendo titular. Então, para você ver que mesmo assim, sem atuar, o Jackson Mendes acabou sendo titular da seleção do seu país, tá? Então, ele teve uma nota de 6.4. O Lucas Moura participou da vitória do Brasil ontem, né, contra o Equador, e ele fez 20 minutos em campo na partida e teve uma nota de 6.2. O Lucas Moura sem grandes assim destaques para falar do Lucas no jogo de ontem. O Ferrarese, ele foi titular contra a Bolívia, né, que sofreu a goleada para a Venezuela. A Bolívia meteu 4-0, pessoal, na Venezuela do Ferrarese, e o zagueiro foi um dos titulares em campo aí e teve uma nota de 5.3. O Jamal Lewis, ele entrou no segundo tempo contra o Luxemburgo e teve ali 57 minutos em campo e uma nota de 6.4. Então, esses são os jogadores do São Paulo que participaram dessa rodada, né, da data FIFA, e teremos mais jogos aí na próxima semana. A seleção brasileira joga na terça-feira. E ontem tivemos bastante apoiadores no Valeu Demais, são eles aqui na tela em destaque, pessoal. O Max Almeida, o Camilo Teles, o Jaderson Jesus de novo aí, obrigado, o Diego Carvalho e o Ronaldo Oliver, e também ele, o William Zagato, mais uma vez sempre aparecendo aqui em nossos vídeos. Muito obrigado pelo apoio de cada um de vocês. O Camilo fez uma pergunta aqui, né? Vale a pena anular o jogo contra o Flu? Jogo que perdemos, mas não deixou o Corinthians sair da zona do rebaixamento. Então, colocando a rivalidade em xeque aí, o Camilo, eu quero que você, inscrito do canal, responda ao Camilo aqui embaixo se vale a pena o São Paulo pedir a anulação da partida porque o Corinthians está no Z4, né? Eu, primeiramente, sempre penso no São Paulo, né? O São Paulo vencendo e que os rivais aí se dane, tá? Então, eu queria ver o São Paulo jogando de novo 5 contra o Fluminense e conquistar os 3 pontos. Eu quero saber o que você pensa sobre essa jogada aí que o Camilo acabou levantando. Comente aqui embaixo. Eu estava esquecendo também do Valeu Demais do Ramon Farias. Obrigado aí, Ramon. Tamo junto. Valeu pelo apoio. Vale lembrar que o Valeu Demais fica aqui do ladinho do comentário, um cifrãozinho, você aperta, apoia o nosso trabalho e no dia seguinte eu venho aqui e destaco o comentário na tela. Muito obrigado a cada um de vocês. E um recadinho rapidinho da Mais Ágil, você aí que tem saldo no seu FGTS e quer antecipar esse saldo, não sabe como, o passo a passo, a Mais Ágil é a empresa que vai te auxiliar de todas as formas. Só entrar em contato com os amigos, o contato está na tela e o linkzão está aqui no primeiro comentário fixado que você vai direto lá conversar
compartilhar com os parceiros do nosso canal que está aqui prestigiando o nosso trabalho há mais de 2 anos. Já ajudou uma galera top aqui, certamente vai te ajudar nessa também. E o Muricy Ramalho participou de uma entrevista rapidinha ali para o Jogo Aberto da Band, pessoal, e falou um pouco do Zubeldia e também de alguns nomes que pintaram aí no radar do São Paulo nesse mercado da bola. E referente ao Zubeldia, ele disse o seguinte, abre aspas, o Zubeldia é um cara muito intenso que sente o futebol, passa essa energia aos atletas. Às vezes se excede um pouco, falo para ele que tem que estar mais calmo. Quem sou eu para falar para um cara ficar calmo, né? Do jeito que eu era também no banco, fecha aspas. E o Muricy também era bastante intenso, né, pessoal? E que saudades ainda da época do Muricy, o ter brasileiro, o Muricy na Libertadores, era muito emocionante o São Paulo nessa época, né? Era bastante legal, dá uma nostalgia. Olha só, pessoal, sobre reforços, o Muricy falou que teve um trabalho duro para contratar, que o São Paulo ficou muito tempo conversando ali com o Paul Fernandes e também o lateral esquerdo Mário Rui do Napoli, e falou que demorou quase um mês e que era um pedido do treinador esses reforços, tá? E no final acabou que não deram certo esses jogadores e que eles não quiseram vir para o São Paulo. Então o Muricy, ele meio que levou uma versão muito diferente das notícias que tínhamos, né? Que levamos aqui para vocês, que a questão do Mário Rui estava tudo acertado com o jogador, o Paul Fernandes também, restava somente ali um valor para os clubes, né, liberarem os jogadores ao São Paulo, porém o Muricy levou uma outra versão, né, que os jogadores não quiseram vir. Não sei se ele expressou da forma correta, né, referente a essas negociações, mas o que tinha de fato na época é já um acordo com esses jogadores, principalmente esses dois, né, e a questão era acertar com os clubes, né, que tem o direito desses atletas. O São Paulo não conseguiu muito por conta disso, mas o Muricy levou uma outra fala aí nessa história, então fica um negócio assim meio estranho no ar, né? Ele falou que na última hora o São Paulo trabalhou dia e noite buscando reforços e para dar, né, essa oportunidade ao Zubeldia de contratar um jogador, de mesclar o time em mais jogos possíveis, tá? Ele falou também sobre o Santiago Longo, que foi um pedido do Zubeldia. Referente ao Marcos Antônio, ele falou que é um jogador de muita intensidade e tal, que tem posse de bola, que é o tipo de jogo que o São Paulo adota hoje, tá? E que o São Paulo gosta de praticar, tá? E o Longo, a questão do Longo, rapidinho voltando em questão, falando que também é um volante que o Zubeldia queria bastante e tal, primeiro volante, porque tem vários segundo volantes no São Paulo e tal. É um jogador de boa marcação e tem um bom passe, elogiando aí o Santiago Longo. Sobre o Juan Tressoldi, o zagueiro do São Paulo, falou que o Zubeldia conversou muito com ele antes de fechar com o São Paulo e que ele joga em diversas posições. O Tressoldi joga de zagueiro, né? Também pode atuar como lateral direito, até quebrar um galho como volante. Então o Zubeldia curtiu muito aí essa versatilidade do jogador, pessoal. Ele falou também sobre o Júlio Casares, né, que vem realmente reestruturando o clube, né, pouco a pouco, e a gente tem que ser muito criativo nesse momento no mercado da bola, porque o São Paulo não tem dinheiro e o Júlio Casares está tentando reconstruir o São Paulo. Já vou entrar nessa questão aí da reconstrução, uma notícia que pintou importante aí também no São Paulo nos últimos dias, e temos uma atualização porque o Casares participou de uma entrevista à ESPN. E essa questão da reconstrução do São Paulo, até esse momento, falando hoje, as dívidas só aumentaram, tá, Muricy Ramalho? Então a reconstrução ainda não vem acontecendo, né? Talvez o São Paulo venha planejando algumas coisas, né, para poder chegar aonde quer, para poder aí sim diminuir as dívidas do São Paulo. Mas hoje, falando em valores e tal, e o que é divulgado até o momento, ela só aumentou. Ele falou também sobre o lateral esquerdo, né, que era uma posição mais difícil e carente do São Paulo, né, 9 meses tentando contratar um lateral esquerdo, e o São Paulo estava no mercado analisando com carinho o nome, até tentou aí o Alex Telles, né, que foi para o Botafogo. O São Paulo chegou ali a tentar entender como que estava a situação do jogador, mas era muito caro, e alertamos isso aqui para vocês no canal, né? Ele revelou também que o São Paulo foi até atrás do Renan Lodge, pessoal. Acabou falando isso o Muricy Ramalho, né, que foi atrás do Renan Lodge, né, e que ainda estava para decidir se ele iria ou não ser inscrito no time da Arábia, né? Então estava ainda rolando essa dúvida. Ele nem tinha resposta ainda, né, de que ele iria ficar de fora dessa lista, e no final ele acabou ficando de fora da lista, né, pessoal? E o Muricy revelou que no final não deu mais tempo para trazer ele.
Ô Muricy, você vem falar de reconstrução, essas coisas todas, que São Paulo não tem dinheiro, que tem que ser inteligente e tal, e depois me solta que não deu tempo para contratar o Renan Lodge. Ô Muricy, aí não, né? Aí não dá para cair nesse papo, né, pessoal? O Renan Lodge tem, eu acho que ele é avaliado em mais de 16 milhões de euros, um valor altíssimo, muito complicado para o São Paulo. O Alex Telles, que é um jogador que tem um valor inferior comparado ao Alex Telles, São Paulo não conseguiu, foi pro Botafogo, o São Paulo iria conseguir o Renan Lodge, aí teria que aplaudir os caras de pé se o São Paulo conseguisse isso, tá? Mas falou que tentou e não conseguiu porque não deu tempo. Eu acho que se desse tempo ia emperrar na grana, né, Muricy? Mas o Muricy às vezes dá uns bola fora, hein, mano? E nessa mesma entrevista o Muricy entra em contradição. Olha o que ele acabou respondendo sobre pintar um Alex Telles e Renan Lodge no São Paulo, abre aspas. E mesmo quando a gente chega nesse tipo de jogador, a gente não tem condições, porque o salário é altíssimo, muito alto. A gente tem que ser criativo. Tivemos a oportunidade do Jamal, que é jogador da seleção, jogou ontem na seleção da Irlanda e jogou no campeonato inglês, fecha aspas. Então, ele mesmo fala, tentamos o Renan Lodge, mas não deu tempo. Mas quando chega nesse tipo de jogador, a gente não tem condições. Muricy, fica difícil, Muricy. Me ajuda, Muricy. Me ajuda a te entender porque tá complicado, hein? E aí, o que você achou dessa entrevista do Muricy? Meio contraditório e tal. É complicado, hein, rapaziada? E falando de Júlio Casares, ele falou do elenco do São Paulo em entrevista à ESPN e também falou de um plano que o São Paulo está adotando aí, uma novidade, um acordo de aporte financeiro pintando no São Paulo, pessoal. E sobre jogadores, olha o que ele disse, abre aspas, tivemos lesões seríssimas do Pablo Maia e do Alisson, mas na primeira janela, em janeiro, nós trouxemos o Luiz Gustavo, que muitos diziam é um velho, um veterano, e trouxemos o Bobadilla, um jovem da seleção do Paraguai. Então, na primeira janela, nós começamos a compor um elenco com Ferreirinha e André Silva, fecha aspas. Vocês reparam que o Júlio Casares sempre justifica algumas contratações, né? E ainda quando dá certo, ele enche a bola. Igual a questão do Alisson, era um jogador de Série B, o Rafinha era jogador de Série B, o Luiz Gustavo, muitos diziam que era velho e tal. Então, ele acompanha muitas redes sociais, né? Tá sempre ligado. E quando dá certo, ele sempre solta aquela alfinetada. Mas, de fato, são jogadores que deram super certo no São Paulo. E para mim, a questão do Luiz Gustavo, né, o Rafinha, quando chegou a primeira vez, a renovação até ficou um pouco assim, né? Foram acertadas. A do Alisson, acho que muita gente não curtiu, né? E acabou sendo uma grata surpresa depois que o Dorival mexeu ali no posicionamento dele, ele virou um outro atleta. E ele falou mais referente ao nosso elenco, abre aspas, o nosso elenco não é feito em uma janela, é feito em uma, complementando em outra. A do meio do ano se complementa e não vendemos muitos jogadores, só digo Costa e o Beraldo antes. Veja os concorrentes, como surge jogador e vende rápido. E nessa mesma entrevista foi onde o Júlio Casares soltou, né, em primeira mão, que vai renovar o contrato do Alisson, pessoal. Então ele acabou revelando isso e também disse que está tentando a renovação contratual do Luiz Gustavo e também uma surpresa, hein? Estão tentando também convencer o Rafinha para ficar mais um período no São Paulo. E o próprio Rafinha disse que se o São Paulo quisesse que ele continuasse, né, não seria problemas, ele ficaria no São Paulo mais um tempo. Então, pode ser que o Rafinha até estenda o seu vínculo com o São Paulo até o meio do ano que vem. Tem grande chance de ter essa renovação também do Rafinha, tá, pessoal? Quero que você comente sobre isso e diz que são jogadores super importantes. E na questão do Luiz Gustavo e do próprio Rafinha, vai depender exclusivamente dos jogadores se vão ou não querer continuar no São Paulo na próxima temporada. E aí, para você, vale a pena a renovação contratual desses dois veteranos no São Paulo para o ano que vem? Comente aqui embaixo, tá, pessoal? E teve mais uma saída do São Paulo confirmada, jogador da base, o lateral esquerdo Matheus Zanella. Ele era do sub-20 do São Paulo, não teria chances no profissional, igual aconteceu com outros atletas que nessa semana divulgamos para vocês algumas saídas, tá?
Vários jogadores estão saindo da base do São Paulo. E na questão do Matheus Zanella, ele foi para um time da Grécia, o Makedônicos. O São Paulo liberou o atleta de forma assim gratuita, ficando apenas com um percentual de 30% do jogador. E aí, o que você acha dessa limpeza na base do São Paulo? Comente aqui embaixo também, tá, pessoal? E referente ao áudio do VAR, da vergonha contra o Fluminense, tudo indica que o São Paulo pedirá a anulação da partida. O São Paulo tem tudo na mão para fazer essa solicitação. Advogados, especialistas, todos dizem que o São Paulo tem direito a fazer essa pedida de anulação da partida contra o Fluminense, tá, pessoal? Informações de bastidores que recebemos, o São Paulo está pé da vida com o áudio que foi divulgado. São Paulo achou um absurdo, concordando, né, sentindo a revolta de todos nós torcedores. Agora cabe o São Paulo colocar essa revolta toda em prática, né, ir para cima da CBF e pedir a anulação dessa partida. Nada assim oficial que o São Paulo já tomou algum partido, tá? O São Paulo soltou uma nota oficial ontem dizendo que vai para cima e tal, e esperamos sim essa postura do São Paulo pedindo a anulação desse jogo, porque foi uma vergonha, pessoal. Foi um negócio assim absurdo. Se você ainda não viu, eu vou deixar na telinha final que vai aparecer aqui embaixo e você assiste lá, porque eu fiz até as reações desse lance, tá? Então o São Paulo vai para cima e ficou, cara, revoltado o que aconteceu nesse jogo. E o São Paulo tem um acordo comercial encaminhado, que é um aporte financeiro, pessoal. Segundo aí o Júlio Casares, o São Paulo está prestes a fechar esse acordo comercial, que é um fundo de investimentos Galápagos. O dinheiro aí investido do Galápagos ao São Paulo será para diminuir pagamentos de juros, né, que o São Paulo tem de empréstimos, que é um valor muito alto que o São Paulo possui com instituições financeiras. O São Paulo paga em média 12 milhões de reais mensais somente em juros. Esse acordo tem como objetivo o São Paulo diminuir as dívidas em um prazo de até 5 anos, até 2030. Essa é a previsão do São Paulo sanar essas dívidas. E segundo o próprio presidente Júlio Casares, o São Paulo tem chances reais de sanar todas as dívidas em um prazo de 5 anos. Ele disse todas as dívidas. São Paulo tem aí chances reais vou repetir de novo, tem chances reais de sanar as dívidas em um prazo de 5 anos. Será que ele vai conseguir isso? E ele diz também que o juros financeiro representa um valor maior do que o investimento feito na base de Cotia. E aí, daqui 5 anos voltaremos aqui e vamos cobrar o Júlio Casares, porque ele praticamente garantiu, bateu no peito que vai sanar as dívidas em 5 anos. E aí, o que você acha dessa história? E eu falo um negócio para vocês, se ele conseguir isso, para mim, ele tornará o melhor presidente da história do São Paulo, mano. Se ele conseguir sanar todas as dívidas do São Paulo em 5 anos, aí sim, precisamos vir aqui e reconhecer, aplaudir o trabalho feito pelo Júlio Casares. Porque até o momento ele tem muita lábia, né? E não estamos vendo assim grandes, né, mudanças no São Paulo. O que mudou foi de fato o espírito esportivo, né, do São Paulo em jogos, vencer clássicos, títulos, né? Copa do Brasil, Paulista, Supercopa. Então é importante as conquistas, né? Mas também é muito importante a saúde financeira do clube. Se ele conseguir isso, cara, para mim, ele vai se tornar o melhor presidente da história do São Paulo. Eu quero saber a sua opinião. Vou ficando por aqui. Esse é o vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!